Hora de encarar a próxima questão. Questãozinha diferente, onde você tem várias proposições compostas e tem que descobrir a situação geral de um argumento, analisando a parte de associação lógica. Beleza? Como é que fica? Diz assim, um argumento é uma afirmação na qual uma dada sequência finita de proposições tem como consequência uma proposição final que, a esse respeito, considere o seguinte argumento. Ou Paulo fica em casa, ou ele vai ao cinema. Segunda proposição, se Paulo fica em casa, então faz o jantar. Se Paulo faz o jantar, ele vai dormir tarde. Se Paulo dorme tarde, ele não acorda cedo. Se Paulo não acorda cedo, então ele chega atrasado ao seu trabalho. Sabendo-se que Paulo, pontapé inicial. Esse é o pontapé inicial. É muito bom quando tem um pontapé inicial. Ó. Paulo não chegou atrasado ao seu trabalho. De acordo com as regras de raciocínio lógico, é correto deduzir que essa questãozinha, ó, foi uma questãozinha do CESP de múltipla escolha, tá bom? Mas é só fechar o mesmo raciocínio sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Então, beleza. Qual é o primeiro passo? Contar o número de proposições compostas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos montar um resumo envolvendo as 5. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui nesse cantinho. Puxar para cá e aqui. As 5 proposições. Vamos desenhar uma espécie de diagrama para montar esse resumo. Claro que esse resumo eu vou montar de acordo com o que eu estou conseguindo enxergar. Ele começa, ó. Paulo fica em casa. Tudo é sobre Paulo. Então, vou colocar só assim, ó. Casa ou cinema. Ok? A primeira proposição, eu tenho exatamente o ou, ó. Então, ou casa ou cinema. Segunda proposição. A segunda diz, se Paulo fica em casa, então casa, então faz o jantar. Então faz o jantar. E aqui, o sim, então. Próximo. Terceira proposição. Se Paulo faz o jantar, ele vai dormir tarde. Então, se faz o jantar, então dorme tarde. Pronto. Vai dormir tarde. Quarta proposição. A quarta. Mais uma envolvendo o se então. Aqui, ó. A vírgula faz o papel do se então, tá? Faz o papel do então. Vou botar aqui. Aqui, ó. Beleza. Aqui vai acontecer de novo e aqui vai ser se então novamente. 4. Se Paulo dorme tarde, então se Paulo for dormir tarde, então não acorda cedo. Não acorda cedo. Pode ser? Essa cantoneira, para você se acostumar, quer dizer a negação, então não cedo. E o 5, eu tenho a quinta proposição, tópico 5. Se Paulo não acorda cedo, então bota aqui, ó. Não cedo. Então, o Paulo chega atrasado. Então, chega atrasado.
Pronto. Muito bom. E aí? O que é que vai acontecer? Eu vou montar a nossa distribuição. Mas eu tenho um pontapé inicial. Já que isso é tabela verdade também? Sim. Detalhe. As premissas de um argumento, todas são verdadeiras. O que eu tenho que fazer? Descobrir de que forma eu vou deixar cada item de 1 a 5 verdadeiro. Por exemplo, esse segundo, que é um cientão, esse segundo item, ele pode ser falso, porque ainda assim o cientão é verdadeiro. Tem que lembrar lá na tabela verdade que nós fizemos a revisão, pessoal. Então, veja só. Ele me deu aqui o pontapé inicial. Paulo não chegou atrasado ao seu trabalho. Então, não chegou atrasado. Chega aqui e não chegou atrasado. Vamos começar. Chega atrasado. A informação falsa. Comecei aqui, ó. A questão diz que não chega atrasado, ou que não chegou atrasado. E aqui diz que chega, então essa informação é falsa. Observe que eu tenho que dar um jeito de fazer com que todas as proposições sejam verdadeiras. Sendo que esse sim, então, ele só vai conseguir ser verdadeiro se eu não colocar a Vera Fischer. O sim, então, ele aceita qualquer combinação, só não pode ser V, F. Se eu já coloquei um F na segunda, eu não posso nem pensar em colocar um V na primeira, senão vai dar Vera Fischer. Então, a única opção que me resta é colocar um falso na primeira. Aí sim, com esse falso, eu consegui deixar essa proposição verdadeira. Professor, sempre que eu for receber as premissas de uma questão, as premissas são verdadeiras? Exato. Então, você tem que construir um cenário deixando as 5 proposições verdadeiras. Agora, a forma como você vai deixar é outra história. É o que eu estou pensando e estou discutindo com vocês. Não cedo está falso. Não cedo aparece aqui novamente, ó. Falso. Mesmo raciocínio. O sim, então, não pode Vera Fischer. Então, aqui vai ter que ser falso também. Vai acontecer o que nós chamamos de efeito cascata. É só um puxando o outro. Tá vendo esse falso aqui? Dormir tarde aparece novamente, ó. Falso. Como o sim, então, não pode VF, Vera Fischer, então aqui vai ter que ser F também, para fugir. Então, com o jantar, consegui deixar mais uma verdadeira. Certo. E jantar sobe também como falso. E já sabe que não pode ser V para não ficar Vera Fischer. Então, casa também está falso. Deixamos mais uma proposição verdadeira. Casa, volta para a primeira. Olha aqui, ó. Casa, está falso. O ou exige uma e exatamente uma verdadeira. Se casa está falso, cinema tem que ser verdade. O ou tem que ter uma verdadeira, exatamente uma verdadeira. Então, se casa está falso, cinema é a única opção. Tem que ser verdade. Pronto, finalizamos. Agora é só olhar o item certo. Deu tudo F, então procure o item que diz que Paulo vai ao cinema. Temos esse item, B de bola. Paulo foi ao cinema. Pronto. Mais um item julgado e discutimos, chegamos no item B. Beleza, pessoal? Muito massa a questão, a revisão legal. No próximo vídeo tem mais, e algumas questões mais difíceis, onde eu tenho que julgar o argumento, se ele é válido, se ele não é válido, sem ter o pontapé inicial. Daqui a pouquinho, chegamos. Vamos lá.